Bom dia, esse é o nosso vlog fazendo as análises da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre o poema de O Sobrevivente de Carlos Drummond. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte o botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas, até lá, felizmente estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as métricas, as formas de rimas e a figura de linguagem e até a estrutura desse poema. Bom, o Carlos Drummond se baseou em sentimentos e razões tipo de adversidades desse poema para escrever esse poema, que foi a métricas, foi a estrutura tipo de um poema composto por estrofes irregulares, que com vários diferentes tamanhos e com diversas rimas e outras formas de rimas também. Uma métrica que ele usou foi métricas variadas e com versos diferentes, tipo de tamanhos e ritmos, e que ele não se prende a uma métrica fixa, que é permitido que o conteúdo, que o que ele escreveu seja de forma livre e flexível. E a figura de linguagem, ele usa a figura de linguagem sobre o poema dele, que é os sentimentos, a razão, as diversidades e, tipo, entre várias outras coisas. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a poesia Moça e Soldado. Então vamos lá. Meus olhos espiam a rua que passa, passam mulheres, passam soldados. Moça bonita foi feita para namorar, soldado barbudo foi feito para brigar. Meus olhos espiam as pernas que passam. Nem todas são grossas, meus olhos espiam. Passam soldados, mas todas são pernas. Meus olhos espiam tambores clarins e pernas que passam. Meus olhos espiam, espiam, espiam. Soldados marcham, moças bonitas, soldados barbudos, para namorar, para brigar. Só eu não brigo, só eu não namoro. Agora eu vou fazer uma análise sobre essa poesia. Então vamos lá. Essa poesia possui uma estrutura livre, sem rima ou métrica fixa. Utiliza-se principalmente a metáfora para expressar os sentimentos e as razões da pessoa poética, abordado os contrastes entre amor e guerra. Outros recursos literários, como personificação, também estão presentes. O conteúdo do poema se refere-se aos sentimentos, conflitos e dilemas do soldado com a relação à moça amada. Agora eu vou falar sobre a poesia de Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Agora eu vou fazer uma análise desse poema. Essa poesia é um exemplo de habilidade do autor em expressar emoções e reflexões no meio de uma linguagem concisa. A estrutura do poema é livre, sem uma métrica ou rima fixa. Utiliza-se a metáfora para abordar questões existenciais, representadas a figura humana como um búlgaro, simbolizado a mortalidade e transitoriedade. Além da metáfora, há o uso de ironia e paradoxo. O poema é composto por estrofes curtas que contêm fragmentos da anedota. A análise de poema é subjetiva e diferentes leitores podem encontrar outras figuras de linguagem. A poesia de Drummond
é rica em camadas de significado. É isso, valeu. Bom, eu vou falar sobre as poesias Música e Cota Zero do Carlos Drummond. Primeiro eu vou começar lendo a poesia Música e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Apedronava. Uma coisa triste no fundo da sala. Me disseram que era Chopin. A mulher de braços redondos que nem coxas martelava na dentadura dura. Sob o lustre complacente, eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que eram preciso dar, as dificuldades. Enquadrei o Chopin na minha tristeza, e na dentadura amarela e preta, meus cuidados voaram como borboleta. No poema, o Drummond ele explora a conexão entre a música e a poesia, que são duas formas de expressões artísticas que compartilham características semelhantes. A poesia tematiza a música que se desdobra em palavras e versos. Através dessa metáfora, é revelada a importância da musicalidade e do ritmo na poesia. O poema ele é construído em versos livres, sem uma estrutura métrica fixa, permitindo uma maior liberdade para expressar sua mensagem. Essa escolha ressalta a ideia de que a poesia é uma forma de arte que transcende as limitações formais e busca expressar os sentimentos. Nessa poesia foram utilizadas figuras de linguagem como metáforas e sinestesias, e as rimas para criar imagens poéticas marcantes. Agora eu vou ler a Cota Zero e falar um pouquinho sobre ela depois. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Esse poema ele carrega traços de uma sociedade acostumada com o progresso industrial e com o avanço tecnológico. O verso stop, ele faz uma referência a uma placa de trânsito que, quando não respeitada corretamente, ela pode muitas vezes acabar com diversas vidas. E a associação entre a vida e o automóvel alia a dúvida do que realmente parou e quer mostrar a relação entre a existência humana e o progresso industrial. O título mostra que na sociedade da época em que o poema foi escrito, a cota da existência humana já vinha perdendo sua importância para as máquinas por conta da Revolução Industrial. E a partir desse questionamento, o autor deixa o leitor com uma dúvida inquietante. Será que o avanço tecnológico é realmente bom ou é algo que prejudica o desenvolvimento do homem? Bom, agora eu vou falar sobre a poesia Iniciação Amorosa, de Carlos Drummond. A rede entre duas mangueiras balançava no mundo profundo. O dia era quente, sem vento. O sol lá em cima, as folhas no meio. O dia era quente, e como eu não tinha o que fazer, vivia namorando as pernas morenas da lavandeira. Um dia como ela veio para a rede, se enroscou nos meus braços, me deu um abraço, me deu as maminhas, que ermas são minhas. A rede virou, o mundo afundou. Depois fui para a cama, febre de 40 graus de febre. Uma lavandeira com duas tetas imensas girava no espaço verde. Agora eu vou falar um pouco sobre as métricas, as rimas e as figuras de linguagem que são constadas nesse poema. Carlos Drummond, ele usou nesse poema que ele retrata sentimentos também, igual no antigo. Sentimentos e razões, tipo, da pessoa desse poema, que para despertar o amor. Uma estrutura que ele usa são as estruturas irregulares de diversos diferentes tamanhos, que a intensidade e a instabilidade emocional que é vivida pela pessoa, durante a experiência que ela tem sobre amor, amorosa e tal. Uma rima que é apresentada nos esquemas são rimas soltas, que é se seguir uma ordem regular. E as rimas são utilizadas de forma pontual, tipo, sem criar um padrão ritmo e físico. As métricas são variadas, que são com versos diferentes, tamanhos e ritmos. São figuras de linguagem de sentimentos e razões, tipo, de sentimentos de amor, de expressões e experiência amorosa. E essa foi a minha poesia. E por último, eu vou falar sobre as poesias Balada do Amor através das Idades e Cabaré Mineiro. Vou começar lendo a poesia Balada do Amor através das Idades, depois falando um pouco sobre ela. Então, vamos lá. Ela fala assim: eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana.
Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristão. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado. E o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flágelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria de meu Bengantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freita. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje sou moço moderno, remo, pulo, danço, bocho, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Bocha, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas, depois de muitas peripécias, eu, herói da Paramonte, te abraço, beijo e casamos. Então, assim, essa poesia ela é uma poesia que ela tem 5 estrofes. Cada estrofe, ela tem 7 versos. E esses versos, eles são interligados por métricas de 7, 8, 9 e 10 sílabas. Eu só notei uma rima, que quando ele fala encontrei-te novamente, mas ela tem uma figura de linguagem, que é a chamada gradação, que é quando ele transmite uma ideia, mas essas ideias elas vão se desdobrando de forma crescente e decrescente, que é quando ele fala coisas boas e coisas ruins sobre ele e ela ao mesmo tempo. O que fala essa poesia? Essa poesia, ela fala sobre o amor remoto, ou seja, o amor que não consegue, onde eles não vão conseguir ficar junto. E eles não vão conseguir ficar junto por vários motivos. Na primeira estrofe fala que eles não conseguem ficar juntos por conta que ela é tipo mocinha e ele é herói, então não vai dar certo. Aí na terceira estrofe fala que eles não vão conseguir ficar juntos por conta que eles se suicidam. E na quarta estrofe fala que eles não vão conseguir ficar juntos por conta de questões políticas. Mas na quinta estrofe, eles conseguem ficar juntos porque os dois se veem livres e conseguem ficar juntos. Quando ele fala balada do amor através das idades, esse das idades não é em relação ao eu lírico e à amada. Esse das idades é por conta dele ter passado em diferentes contextos históricos. Por isso, tanto que no texto fala que passou por guerras, passou por perseguições e um tempo moderno. Quando fala balada, amor, perdão, por conta que eu já tenho explicado, e quando ele fala balada, ele tá querendo dizer essa agitação. Agitação do quê? Desses contextos históricos que aconteceram. Agitaram tudo, mas mesmo assim eles tiveram perseverança no amor deles. Então, é isso. Essa é a minha primeira análise. Agora vamos para Cabaré Mineiro. E agora vamos falar sobre a poesia Cabaré Mineiro. Então ela fala assim: a dançarina espanhola de Montes Largos dança e redança na sala mestiça. Com olhos morenos estou despindo seu corpo gordo picado de mosquito. Tem um sinal de bala na coxa direita. O riso postiço de um dente de ouro. Mas é linda, linda, gorda e satisfeita. Como rebola as nádegas amarelas. 100 olhos brasileiros estão seguindo o balanço doce e mole de suas tetas. Então, assim, essa poesia, ela é composta por uma décima. O que é isso? É quando a gente tem uma estrofe com 10 versos. E esses versos, eles variam de métricas entre 10 a 12 sílabas. Ela tem rima quando fala, tipo, por exemplo, direita, satisfeita, seguindo, despindo. E ela tem uma sonoridade lá nas últimas palavras do verso, que ela é marcada pela vogal I, que é quando ele fala mestiça, despindo, seguindo e mosquito. O que fala essa poesia? Então, essa poesia, ela inicia falando da dançarina espanhola de Montes Largos. Quando ele fala dançarina e de Montes Largos, dá meio que um duplo sentido. Porque ou ela pode ser uma dançarina natural da Espanha, ou ela pode ser uma dançarina que trabalha ou mora em Montes Largos. Então, por isso esse duplo sentido. Quando ele fala 100 olhos morenos, 100 olhos brasileiros, eles estão dando a entender... Voltando. Quando ele fala 100 olhos morenos e 100 olhos brasileiros, eles estão querendo dizer que eles estão nos incluindo
há esses 100 olhos morenos e brasileiros, mas eles estão nos incluindo de uma forma metafórica. Por quê? Porque a gente precisa realmente observar essa dançarina pra gente pra gente encontrar realmente essa beleza que eles dizem. Porque, às vezes, o que pra mim pode ser bonito, às vezes pra você não pode ser. E o que às vezes pra você pode ser bonito, pra mim não pode ser e vice-versa. Então, é isso. Essa foi minhas análises dessas poesias. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.